Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, boa noite. Estamos na nossa quinta das profissões. Hoje nós vamos estar falando sobre a profissão de engenharia mecânica. E aí, gente, boa noite, boa noite. Estou só esperando a professora entrar aqui. Boa, professora! Tudo bom, professora Michele? Boa O noite, pessoal está professora entrando, Márcia. está me escutando? Joia, Perfeito, a senhora está me joia. escutando? Perfeito, perfeito. Estou escutando direitinho também. O pessoal está Ok. chegando. E aí, professora, todas as quinta-feiras eu faço uma live às 19 horas sobre a quinta das profissões. Nessa live é justamente trazendo os vários profissionais dos vários ramos para a gente bater um papo aqui, para ajudar as pessoas que estejam procurando um emprego, uma profissão, né? Tem gente que, Sim, vamos dizer assim, os adolescentes, os jovens que estão procurando uma profissão e gostariam de escutar, né, um profissional, né, que cada vez mais ele, tipo assim, poxa, o que, que eu posso fazer? E aí, por isso, eu comecei a convidar alguns profissionais, já trouxe aqui um hum, turismólogo, um administrador, já trouxe vários profissionais aqui dentro, um dentista, né? Publicitário, e agora eu disse assim, vamos trazer uma engenheira, né? Uma uma engenheira engenheira e uma engenheira mecânica, né? Para justa. mecânica. Uhum. E esse foi um desafio bem interessante, né? Encontrar uma engenheira mecânica para falar justamente dessa profissão. Então, gente, agradeço, antes de mais nada, o convite que a professora aceitou imediatamente quando eu disse: vamos dar um pulinho lá para Sim, ajudar as pessoas, os jovens que estão procurando uma profissão, mas também tem gente que já está no período de transição de carreira, está querendo descobrir, está dentro de uma profissão e quer agregar novos conhecimentos. Então, estou aqui com a senhora para isso. Então, eu gostaria que a senhora apresentasse, assim, falasse um pouco quem é, né, a professora Michele, se formou aonde, né? Fale um pouquinho de você, apresente seu currículo aqui, que, como eu falo, essas lives elas vão ficar salvas tanto no IGVT, né, do Instagram, quanto também lá no canal do YouTube, que eu vou deixar salvo. Então, as pessoas que, porventura, não puderam participar agora, né, ela pode assistir mais lá na frente, né, esse nosso bate-papo. Gostaria que a senhora apresentasse, falasse quem é a professora Michele. bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a professora Márcia, né, uma querida, né, que a vida nos trouxe, e pela oportunidade de estarmos apresentando aí essa profissão tão honrosa, tão maravilhosa que é a engenharia mecânica. Né? Primeiro, eu me formei em 2014, né, na Universidade Estadual do Maranhão, e eu sou mestre em engenharia de materiais pelo IFMA, né? Logo depois que eu me formei, eu fiz, logo passei, né, no mestrado e comecei a cursar e concluir o mestrado. E hoje eu sou professora universitária, tá? Eu estou agora como professora substituta na UEMA e como professora da Faculdade Pitágoras para os cursos de engenharia mecânica. Certo, E professora. a gente já teve algumas experiências que foi como professora no IFMA, de Açailândia, mas sempre no rumo da engenharia mecânica, né? Da área da Uhum. mecânica. Certo. E aí eu queria que a senhora me dissesse assim, o que levou, foi um estalo, a procurar engenharia e engenharia mecânica? Como foi essa trajetória e essa descoberta dessa área para a senhora? Olha, é assim.
de começo eu já posso lhe garantir que as turmas, né, que cursam engenharia mecânica têm é um número bem reduzido de mulheres, né? É muito grande, tem assim, homens, né? A procura de ser engenheiros, engenheiro mecânico, principalmente. Então, desde meu ensino médio, eu tinha muita assim, finalidade com as áreas de ciências exatas. Então, eu iniciei, né, o curso na UFMA de matemática. E lá eu tive contato com alguns alunos, colegas que faziam matemática junto comigo e engenharia mecânica. E eles começavam a contar como é que era o curso, e eu fui fazendo algumas procuras, algumas buscas. E eu, na minha casa, também tinha uma referência, que era o meu pai, que trabalhava na área, né, da mecânica. Ele era técnico, né, não tinha formação acadêmica, mas era técnico e mais trabalhava na área da mecânica. E aí eu já tive essa referência desde a infância, ele trabalhando nessa área. Então eu optei, fiz, né, o vestibular e cursei engenharia mecânica neste sentido. Mas, assim, tenho certeza que o curso, né, ele me agregou muito, muito, muito mesmo em relação a entender que as ciências exatas não é aquela matemática ou física que a gente entende. Existe um universo muito mais, muito maravilhoso em relação às ciências exatas que a gente conhece no ensino médio, que a engenharia traz para o nosso estudo, né? Tanto o conhecimento teórico quanto prático. Então, quer dizer que a pessoa, para, vamos dizer assim, para adentrar nessa área, ela tem que ter já um amor, um olhar para no ensino médio já gostar dessa parte de exata, né? Porque se não tiver, vai ter mais dificuldade para se adaptar lá dentro, né? Eu não digo que pode ter alguém que não se interesse pelas áreas de ciências exatas e faça uma engenharia. Mas, como a senhora falou, tem maior dificuldade. Para a engenharia, eu, assim, penso que tem que ter uma afinidade bem grande com a área de exatas, a matemática e a física. Porque são as disciplinas básicas que você já entra entendendo para você se aprofundar. Os segmentos que a gente tem são as disciplinas correlacionadas com as ciências exatas. Não que não tenha outras disciplinas, claro que nós temos o direito, nós temos disciplina com direito, né? Tem de psicologia também. Psicologia, química, né? Sociologia, mas é uma porcentagem muito pequena, né? Muito pequena em correlacionado às ciências exatas. Então, a primeira dica é verifique qual, vamos dizer assim, qual uma das áreas na hora do ensino médio que você mais está se identificando, né? Porque aí, se gostar da área já de ficar fazendo cálculo, estudinho, então já é um primeiro passo para dar certo dentro do estudo, né? Então, esse seria um primeiro passo. E como é que é o chegar na faculdade, né? Aí você disse, professora, que é um curso que quem procura mais é o homem do que a mulher, né? Então, como é que foi essa experiência de chegar numa sala, sei lá, com 50 homens e quantas mulheres dentro da sala? Bom, assim, de certa forma, a gente tem, né, desde o início, no caso, por exemplo, a gente tem uma afinidade com exatas, a gente parece assim que tem uma afinidade maior para se encaixar, né? Assim, ter uma habilidade de adaptação, no caso, né? Então, a gente vem, em geral, por exemplo, quem vem do ensino médio? A gente vem do ensino médio, são turmas muito mistas, não tem só a maioria mulher, a maioria homem, são muito mistas. Então, quando você vai para o ensino para a faculdade, o que acontece? Você tem uma turma de 40 alunos, você tem 3, 4, no máximo 5 mulheres, por exemplo. Mas você tende a se adaptar. Por quê? Porque vocês acabam tendo um pensamento muito
próximos, independente do sexo, porque a engenharia traz isso, de você solucionar, de você buscar como é que eu posso dizer? A socialização em relação aos conhecimentos, a você não ver assim, eu sou engenheira, então se eu for trabalhar numa empresa, gerir alguns funcionários, né? Homens, eles não vão, não, eu sou a profissional, né, que tenho minha qualificação e tenho habilidade, né, para habilidade tal que me dê, como é que eu posso falar, em relação a professora Márcia, de buscar, né, todo mundo o equilíbrio entre as partes, né? Perfeito. Isso Então, que eu posso a dizer. segunda dica que a senhora já dá agora, independente do sexo, gostou, faça, né? Tem afinidade, faça. Não fique com receio de dizer assim, não, eu vou ser discriminada, não sei o quê, porque o mercado aceita. O que importa é a competência que a pessoa tenha e que ela vai entregar na atividade que ela vai fazer, né? Então, segunda dica, né? Primeira foi gostar de exata. Segunda dica, não tem problema por ser mulher e querer adentrar dentro desse universo, porque o mercado aceita bem, independente do sexo. E a própria faculdade, né? Outra coisa, Sim. assim que entra, né, tem as várias áreas de especialização. Como é que funciona isso? A pessoa vai se formar em engenheiro mecânico, mas tem vários segmentos ou é um só que ele vai se formar, né? Porque eu sempre falo assim, por exemplo, o psicólogo ele sai como psicólogo, mas ele pode atuar na parte organizacional, na parte clínica, na parte hospitalar, tem um leque enorme. E no caso do engenheiro mecânico, o leque dele, quais são as áreas de atuação que ele pode estar desenvolvendo? Para o engenheiro mecânico, eu também tenho, eu creio, né, tem um leque enorme. Eu vou trazer aqui 4, né? 4 aqui que são, mas a gente pode falar bem mais, né? Mas o primeiro é que todo mundo já busca é a indústria, né? Porque o que o engenheiro mecânico faz, né? Qual é a habilidade de ser engenheiro mecânico? É a gente ter a habilidade de criar um projeto, montar aquele projeto, tirar aquele projeto do papel e fazer a manutenção daquele projeto. Sendo que o projeto é um sistema mecânico, sempre vai trabalhar em relação a um sistema mecânico. Criar, né, montar aquele projeto e fazer a manutenção. Então, o que a indústria, né, o que a gente faz? Sempre tem, em relação à indústria, a necessidade de um engenheiro mecânico, né, para fazer a criação de um projeto, fazer a montagem desse projeto, tirar o projeto do papel, fazer a criação, a montagem e a manutenção. Só que agora a gente sabe que existe muito a indústria 4.0, né, que tá muito falada, muito no auge. Então as pessoas, elas tendem a ter receio de hoje ser um engenheiro, principalmente um engenheiro mecânico, que trabalha com a parte de sistemas mecânicos. Mas, do que nós fazemos? Nós projetamos máquinas, né? Desde um celular, né? Um trem, um avião, uma bomba para extração de petróleo. Então, todo esse sistema, todos os sistemas mecânicos, elas tem, né, envolvimento de engenheiro mecânico. Então, a indústria 4.0 trouxe muito automação. Então, hoje, a gente tem que o engenheiro mecânico não ficou de fora disso, não, da indústria. O que ele precisa fazer? Ele precisa ter um bom preparo, né, um bom curso. Hoje não é mais importante ter cursos, não, é fundamental você entender de software, você entender, né, algo básico. Então, a indústria, né, a segundo é a gestão.
tanto gestão de projetos e gestão, né, de pessoas, você ser um engenheiro mecânico relacionado à gestão. Então, gestão de projetos, vocês têm que entender o quê? Do conhecimento teórico que você tem na faculdade, você entender da teoria, aliado à prática. Mas a gestão de pessoas, né, é você ter uma habilidade de se relacionar com o ser humano, que não é fácil, né? Não é fácil se relacionar com o ser humano, você conseguir fazer com que a sua equipe trabalhe de forma harmônica, né? Então, você, além de você ter toda uma bagagem de conhecimento sobre os sistemas mecânicos, você tem que saber também administrar as pessoas. Então, essas pessoas têm que trabalhar em um sentido de gostar de desafio, porque trabalhar com o ser humano tem que ser bem um desafio, né? Você tem que saber lidar, análise de resultados, análise de em relação à manutenção de falhas, né? Então, você ter essa gestão, né? Trabalhar como gestão, engenheiro mecânico como gestor. Então, você também tem em relação à vida acadêmica, que no caso foi aonde eu, né, me encontrei como engenheira mecânica. Eu terminei, como eu falei para vocês, terminei a faculdade, né, de engenharia mecânica e fiz o mestrado. Então, para ser professor, não é só dar aula, porque a vida acadêmica é você ser professor universitário. Então, não é só dar aula, é você também se envolver com pesquisa. Porque, para início, para você fazer um mestrado, o mestrado é nada mais do que você vai cursar disciplinas e, juntamente, você vai fazer pesquisas na área que você está estudando para melhoria, né, dos sistemas mecânicos da área da engenharia mecânica. Então, aí você pode fazer também o doutorado, o pós-doutorado, né? Então, é essa área. Mas também tem outro, né, que eu disse que eu ia falar, 4, que seria o setor público. O setor público também tem um encaixe, né? O engenheiro mecânico pode se encaixar lá. Muitas pessoas procuram o setor público, né, por aquela sonhada estabilidade, enfim. Mas, assim, para a engenharia mecânica, eu vejo uma vantagem muito grande em relação à base salarial, né? Que quando você inicia, por conta de você ainda não ter uma experiência e uma bagagem de conhecimento ainda muito grande, porque a gente ainda agora, né, tem um conhecimento teórico, mas não tem a prática de que 10 anos, como alguns engenheiros, né, têm de 15 anos. Então, você inicia. Então, como você, setor público, você já inicia com um salário, independente se você tem uma carga de experiência boa ou não, você tem um salário base, né, do engenheiro mecânico. Então, tem esses três. Você pode trabalhar na indústria, como gestor, no setor da carreira acadêmica, ou então no setor público. Certo. E então, quer dizer que eu nunca tinha pensado nisso. Fabricação de celular também é um engenheiro mecânico que... Sim. Porque tem sistemas mecânicos, né? Uhum. Por mais que a gente tem placas, né? Que ali a gente tem transferência. A gente pode citar um exemplo das placas de celulares. A gente tem ali transferência, né? De calor, que no caso, né? É a irradiação. Então, diretamente você tem ali um sistema mecânico, né? Que você pode trabalhar, né, trabalhar, se o seu celular, por exemplo, um engenheiro mecânico, ele pode, né, trabalhar no sistema do celular para ele ter um maior resfriamento, porque às vezes celulares, você está aqui falando, no celular, o celular esquenta, né? Então, o engenheiro mecânico, ele tem competência para trabalhar na manutenção, na criação de um projeto que possa fazer com que, né, esse celular não tenha mais esses problemas, né, de esquentar, que no caso é por conta da transferência de calor por irradiação. Certo. Agora, o mercado vamos dizer assim, tem muitas opções, tem muitas vagas para a área de engenharia mecânica. Como é que você vê
o mercado em relação assim, a pessoa saiu da faculdade, ela consegue inserir logo dentro do mercado ou é um mercado muito fechado, muito difícil? Como é que você observa? Depende muito da onde você vai se encaminhar, né? Eu falei aí 4 áreas, por exemplo, se você for para a área pública, né? O setor público, o que pode acontecer? Você vai estudar para um concurso, certo? Então, você estuda para o concurso, até aparecer o concurso, você está preparado e você passar naquele concurso, você é inserido logo. Acadêmico também você, né, depende aí de fazer uns outros cursos e tudo. Agora, tanto na indústria como gestão, também você precisa ter uma especialização, você precisa se especializar, né, ou na manutenção, ou em automação, ter uma especialização que fundamente, né, o seu conhecimento. Então, mas não é difícil essa inserção, o que é necessário. Eu não posso, eu nem gosto de falar que é necessário. Quero dizer assim que é fundamental, que tem que já estar já no seu currículo. Isso são cursos extras, né? De você não ter, você vai para a faculdade todo dia. Você estuda, professor, tal, você tem teoria, prática, algumas disciplinas práticas, enfim. Mas você buscar, eu sempre digo aos meus alunos, busquem vocês terem conhecimentos práticos, né? Ter conhecimentos práticos e outros conhecimentos além da faculdade. Porque você vai sair daqui, né? Já com certeza, quando você chegar em um local, vão perguntar, você faz o quê? Eu sou engenheiro mecânico. Tá. E aí? Eu sou engenheiro mecânico. Mas aí? Engenheiro mecânico. Sim, mas eu sou engenheiro mecânico, eu sou especialista em manutenção. Vamos falar aqui, por exemplo, né, da grande detentora aqui da Vale. Eu sou especialista em manutenção ferroviária, né? Eu fiz uma especialização, eu entendo de cálculo em relação a projetos de ferrovia e tudo, porque você foi fazendo cursos ao longo da sua formação. Então, essas pessoas comumente não têm, assim, são logo inseridas no mercado. A maioria dos alunos que a gente sempre tem contato, que eles buscaram isso, eles estão inseridos no mercado. Agora então, é muito complicado. Então, além da faculdade, outra dica, né? Recomenda que ele busque outros cursos para agregar valor ao que ele está aprendendo dentro da faculdade. Então, cursos específicos, né? E, por exemplo, aqui no Maranhão, como a Vale é uma das que mais contrata, né? Então, a parte de ferrovia, né? Então, buscar cursos nessa área é interessante para quem é engenheiro mecânico, né? Agora, eu sempre falo aqui, tem um André Brito, tu botou aqui, professora Michele, boa noite, prazer enorme em revê-la. Tem uma pergunta, onde e como o engenheiro mecânico pode se inserir no meio agropecuário e no setor agrícola? Onde ele encaixa? Olha, pode ser perfeitamente nas manutenções, por exemplo, na área, né? Vamos aqui, na verdade, na sequência. Na criação de projeto, você projetar máquinas agrícolas, né? Projetar utensílios agrícolas em geral, né? Automação. Então, aí, do projeto, você faz o quê? Vai à construção, né, desse projeto, tirar esse projeto do papel. Então, a maioria dos alunos, por exemplo, a gente tem umas disciplinas bem, né, básicas que são comuns às engenharia mecânica, que é elementos de máquina, entender como é que se comporta cada elemento de máquina para fazer a construção daquela máquina. Então, e fazer a manutenção, pode ser aí um viés, né? Também, hoje se tem muito o quê? Tem muito, não é avião que a gente chama, são
veículos aéreos, vamos dizer assim, que eu não lembro agora como é que chama, que faz ali sobrevoa a plantação para inseticida, enfim. Então a gente tem ali a manutenção, né, dessas máquinas aéreas pode ser também um sentido, mas eu acredito que o setor agropecuário ele tem muita necessidade. Inclusive, eu uma vez pesquisando e na formação do engenheiro agronômico, ele tem algumas disciplinas afim das mesmas disciplinas que a gente tem, né? Por exemplo, motores de combustão interna, eles conhecem disso, eles conhecem de manutenção de máquinas. Por quê? Por que necessidade eles conhecem isso? Porque está correlacionado muito, muito, muito com a agropecuária, que eles têm que entender, né? Mesmo que seja não ir por esse caminho, mas eles têm que entender, né, todo o conhecimento que eles estão inseridos. Pronto. Então, se a gente pensar em tudo, praticamente tem equipamentos, tem máquinas, né? Tem, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que era de transporte coletivo lá em Pernambuco e o diretor era engenheiro mecânico, né? Justamente Gestor, ele cuidava de toda a manutenção dos mais de 300 veículos que tinha, né? Então, toda a manutenção preventiva, corretiva, era sob coordenação dele, né? Os mecânicos, os auxiliares, pintores, tudinho. Então, todo esse pessoal ficava sob a coordenação justamente do engenheiro mecânico. Então, a gente vê assim, tem em todas as áreas e segmentos, eu acredito que tem um espaço. Se tem máquinas, né? Então, ele precisa de manutenção preventiva e corretiva, né? Então, precisa de um engenheiro mecânico para ajudar, né? Então, se a gente pensar, tem várias oportunidades por aí, né, para um engenheiro, né? Fora a parte, como foi dito, né, indústria, a parte de gestão, a parte pública, né? Então, tem assim, em todos os segmentos ele pode fazer projetos, né? Ele pode estar desenvolvendo a manutenção corretiva e preventiva dos diversos equipamentos dentro de uma empresa, né? A gente percebe já essa grande oportunidade. E assim, uma outra coisa que a professora falou e que eu sempre falo muito isso também dentro de sala de aula, né? Às vezes o aluno entra na faculdade e deixa para estudar no último ano, né? E eu digo assim, na hora do TCC é que dá a louca e fica preocupado com o TCC e tudo mais. E eu digo assim, para quem vai adentrar numa faculdade, já começa a estudar já do primeiro dia, já se preparando para ser aquele profissional da carreira que ele escolheu, né? Justamente para ele poder já estar o quê? Se preparando, chegar no mercado já mais, vamos dizer assim, mais maduro, com mais conhecimento, né? Às vezes, não estou dizendo que a pessoa não deva ir para as baladas, para as festinhas, tudinho, tem que fazer isso também, faz parte, mas já começar a fazer já grupo de estudo na faculdade, pesquisa, né? Cada vez mais buscar o conhecimento. Porque muita gente vai para a faculdade e acha que o diploma é que vai abrir as portas, não é o diploma. O diploma é um processo. O que abre as portas é o conhecimento que ele agregou durante esses anos todinho. Por isso que aí a professora falou, né? Além da faculdade, façam mais cursos para ir agregando, né, outros conhecimentos. O grande diferencial dentro do mercado é o conhecimento que você leva, né? Como você vai aplicar aquilo que você aprendeu. É isso que as empresas pretendem, né? Que o trabalhador chegue ali, né? O profissional chegue ali e mostre assim, para que eu vim? Qual a solução que eu sei dar para determinada empresa? E aí, a parte teórica ajuda muito a gente o quê? A fazer as conexões, a dar discernimento, as relações também dentro da faculdade. Às vezes a pessoa perde as oportunidades dentro da faculdade de se conectar com os colegas, né?
Eu digo que isso é muito importante, a conexão com os colegas, porque Network. exatamente, porque você pode fazer o que com isso? Terminar criando uma associação, uma empresa com um colega que tem pensamentos iguais ao seu, né? E isso é importante, né? E assim, o que a senhora recomendaria para um estagiário? Um estagiário, Bom, que estagiário, comportamento ele tem que ter quando ele está dentro da faculdade? assim, ele lá na empresa ou ele na faculdade, como Na aluno ou empresa, como, assim, na empresa, na empresa. ah, tá, ok. Então, primeiro, ele não ter o pensamento de estagiário, né? Ele ter o pensamento que ele é um funcionário da empresa. Então, isso já abre não, eu sou só um estagiário, eu sou só para que para ajudar no que puder. Não, você é um funcionário e você está lá como um aprendiz para engenheiro mecânico, né? Para você ser engenheiro mecânico. Então, eu acredito assim, aí você tem que muita vontade de aprender, perguntar mesmo, não ter vergonha, né? Não ter vergonha, perguntar, olha, eu sei assim na teoria, mas como é que é na prática? Me ensina, como é que faz? Fazer, meter a mão na graxa, né? Com gelo mecânico, pegar a ferramenta e buscar o mesmo conhecimento, você ter a sede do conhecimento, não querer, ficar todo o tempo só, né, arrumadinho, bonitinho, não, você... E eu sempre, né, dou a dica assim que às vezes para engenharia mecânica tem muita oportunidade para estágio, muita oportunidade, né? Oficinas mecânicas de veículo, olha a oportunidade. E quantas, se fosse, a gente for pensar, quantas? Manutenção, essas empresas de ônibus, né, que tem manutenções, mas nós temos também empresas de setor hoje que tem muito de ar-condicionado, de refrigeração, enfim, nós temos aqui, né, uns setores muito grandes. Então, a maioria dos alunos, eles querem receber, né, tipo assim, ter um salário pelo aquele A bolsa, né? aquele estágio. É Da bolsa. legal? É maravilhoso. É maravilhoso a gente ter um dinheirinho, né? Mas se você não consegue, mas você consegue algum que não tenha, mas aquele valor que vai agregar no seu currículo e na sua prática pode ser decisivo no momento que você tiver a oportunidade de um emprego, mesmo como, né, de uma vaga como engenheiro mecânico. Então, eu acredito que a experiência do estagiário, tanto se você fizer o estágio remunerado ou não, né, é fundamental para todas as profissões, para todas as engenharias, mas para a engenharia mecânica que a gente faz, né, tem o trabalho com sistemas mecânicos. Você pega um livro, você entende, mas você ter ali o conhecimento prático de como acontece, você está ali num processo de fabricação, num torno mecânico, o professor ensina tudo sobre o processo de fabricação, sobre a usinagem, sobre o processo de como é que faz o torno, que tem o ângulo de corte, quanto é o ângulo de corte, tem um cálculo, a velocidade, como é que faz a velocidade do cálculo, a velocidade de corte, enfim. Mas leva o aluno para a prática. A gente faz a prática enquanto tem as horas. Mas, né, ele vai ter aquele conhecimento, mas logo, logo ele vai meio que esquecer, porque não teve a prática realmente de você ter todos os dias por um mês, por exemplo, né? 3 horas, vamos dizer, 4 horas por dia você tendo ali você vendo um torneiro mecânico fazendo uma usinagem. Olha que maravilha, que você aí aprende, não tem como aprender isso, né? Então, tantas empresas que a gente tem de tornearia mecânica, né? Que você pode, olha, eu não preciso aqui, não, eu só quero aprender como estagiário e entender, e você, né, está lá inserido, e é maravilhoso, assim, eu creio que para o aluno é
Excelente. Então, aí a gente já pode perceber mais algumas áreas de atuação do engenheiro mecânico. Olha só, nessa nossa conversa, daqui a pouco comecei a enxergar outras atividades, né? E trouxe aqui, ó, poxa, em oficinas mecânicas, nossa, o engenheiro mecânico ajudaria demais, né? Até a organização, a padronização, né? A Isso. soluções de problemas ali dentro da oficina, né? Os projetos que ele pode ajudar, como, vamos dizer assim, até a velocidade, né? Dos serviços, né? Organizar a padronização, né? Então tem muita coisa que o engenheiro mecânico olha outras frentes. E uma outra coisa que a professora falou, que foi a questão dos ar-condicionados também, né? Não tinha pensado nisso, olha só. Então, nas empresas de refrigeração e manutenção de ar-condicionado, também é um nicho de mercado do Sim. engenheiro mecânico, né? É uma área que ele também pode estar atuando, ou até montar o seu próprio negócio, né? De Próprio repente, negócio. né? Conheço alguns colegas que montaram seu próprio negócio, que tem, né, que fazem prestação de serviço para grandes empresas, inclusive, É. né? Então, é já mais uma área que ele realmente pode atuar. Assim, na parte comportamental, que tipo de comportamento você acha que o engenheiro mecânico é indispensável ele ter? Que tipo de comportamento no seu olhar você percebe assim, não, todo engenheiro mecânico, sei lá, precisa ter atenção para detalhes, precisa ser uma pessoa que trabalhe muito com raciocínio lógico, é uma pessoa. Raciocínio. Quais são as competências que você percebe como indispensável para um engenheiro mecânico? Bom, engenheiro mecânico, a gente fala na engenharia em geral, que o engenheiro é um grande solucionador de problemas, né? Então, para solucionar um problema, você tem que gostar de desafios, né? Então, você tem que saber, né, que gostar de ter desafios na sua vida. Então, a gente tem que ter desafio, o raciocínio lógico, né? Você tem que ter compreensão, né, da estrutura do projeto, né, em relação tanto ao raciocínio lógico quanto a comportamental de pessoas, tá certo? Então, porque você, por exemplo, né, pode ter um projeto. Esse projeto você tem fazer um galpão, né? Um galpão. Então, esse galpão, a estrutura desse galpão. Então, a gente estuda a gente estuda a disciplina de resistência e materiais. Na disciplina de resistência e materiais, a gente estuda treliças. Então, a estrutura que seria de treliças. Então, eles me contratam, eu vou ser o quê? Você vai ser o projeto. Então, eu já estou tendo um desafio, né? O meu primeiro desafio é fazer um projeto. Mas eu tenho que atrelar aquele projeto, né, ao quê? A segurança, porque aquele, né, galpão, ele vai servir para quê? Algumas pessoas ou pessoas, mercadorias, que seja, máquinas, vão estar ali dentro ali daquele galpão. Então, eu tenho que fazer com segurança, né? Criar até um projeto com segurança e responsabilidade com a vida humana. E o engenheiro mecânico, ele tem que ter muita responsabilidade com a vida humana. Inclusive, quando a gente faz a colação de grau e do juramento, o juramento é que a gente tem que o quê? Zelar pela vida humana. Porque o engenheiro mecânico trabalha com os sistemas mecânicos que você não vive sem. Então, você tem que, além de, eu vou diminuir o custo, mas esse custo que você está diminuindo vai afetar na qualidade do seu projeto, que, consequentemente, vai o quê? Diminuir a segurança desse seu projeto. Então, né, tem que ter, o engenheiro mecânico, ele tem que ter essa visualização de ter além do raciocínio lógico, de desafio, de você ter zelo pela vida humana, quando você faz seus projetos, as construções e a manutenção. Manutenção, a senhora falou, né, em relação à manutenção que a senhora trabalhou, né?
de transporte rodoviário. Então, quantas pessoas vão em um ônibus se você não fizer um plano de manutenção, né, veicular, e que esse plano de manutenção venha dar certo realmente qual o risco que vai correr a vida humana. Então, tem que ter, né, eu creio, né, que esse sentido, né, para o engenheiro mecânico. Então, além de o raciocínio lógico, atenção para detalhes, né, a questão assim do pensamento crítico, né? Você falou que antes de mais nada ele é um solucionador de problemas. De E aí, problemas. olha só, interessante que a gente está falando de competências que o Fórum Econômico Mundial ele está exigindo para todos os profissionais. E isso aí, eu digo assim, já é indispensável, né, para o engenheiro mecânico. Ele ter o pensamento, né, crítico, rápido, lógico e solucionar problemas dentro das empresas, né? A posição dele é descobrir onde tem o problema e o que eu posso fazer para solucionar. E aí a senhora trouxe aí uma reflexão que é importante, né? Pode reduzir custo, mas sem comprometer a segurança das pessoas, né? De repente, tira uma determinada peça na hora de estar montando o projeto e essa peça pode ocasionar o acidente ou a morte de alguém, porque, sei lá, perdeu um dedo na hora que ia mexer no equipamento, aí aconteceu algum tipo de situação onde veio ou para um acidente, né, sem ser fatal ou fatal, né? Então, esses são pontos então muito importantes para o engenheiro mecânico, né? Ó, o Sem dúvida. André está botando outra questão aqui. O que ele botou? Como engenheiro mecânico pode atuar no setor industrial com formas 100% sustentáveis, tendo em vista o reaproveitamento de materiais descartáveis como resíduos de minério. Ele fez aí uma... Sim, sim. Então, a sustentabilidade hoje, né, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante para o planeta, para o ser humano, para nossas gerações, a gente ter um planeta sustentável. Então, a gente tem hoje já recursos. Eu fiz mestrado em engenharia de materiais, né? E, assim, as pesquisas, né, de materiais que tenham sustentabilidade, que possam ser reutilizáveis, que são materiais que também tenham uma degradação, plásticos, uma degradação menor tempo possível na natureza. Então, tem muitas pesquisas, né, ampla pesquisa. Então, nesse sentido, é que no setor, tanto no setor industrial, né, tem nessas pesquisas de fazer. Então, ele pergunta aqui, como o engenheiro mecânico pode atuar? Então, nesse sentido, né, de fazer pesquisas, por exemplo, né, de você trabalhar em pesquisa, mestrado, doutorado. Então, quando você se doa para isso, né, para este setor acadêmico, para a pesquisa, você está direcionando aquela pesquisa para o setor industrial. Então, isso é importante. Ele tem uma visão bem bacana que ele poderia reaproveitar essa visão, né, de um minério ser 100% reaproveitável para a indústria. Então, sim, todos os resíduos têm uma finalidade, nada ser jogado fora, né? Então, isso aí é uma visão bem interessante. Então, eu acredito que com ampliação de pesquisas, né, só nesse sentido, porque a gente... eu posso querer, né, como engenheiro mecânico, mas se eu não tiver a pesquisa do material e saber o que aquele material pode, né, eu posso utilizar aquele material, também não tem sentido, né? Eu tenho aquele material e não saber suas propriedades básicas e em que eu posso utilizá-lo. Então, a importância, né, de sempre estar pesquisando, aprofundando, né, Sim, no mundo acadêmico para ajudar, né, cada vez mais isso. os vários resíduos, né, não só do minério, né, mas como em qualquer área de Como atuação, tudo. né, tem que ter
essa visão da sustentabilidade, né? Então, precisa aí é aquele ramo que a senhora falou, né? O estudar a parte, né, acadêmica, né, através Uhum. dos estudos, do mestrado, para, com as pesquisas, descobrir realmente o que vai fazer, então. Não Sim, adianta, sim. né, ficar com o resíduo e agora? Não, o que pode É, ser feito? Né? Aonde pode ser realmente reaproveitado? Né? Então, isso é importante também. E, assim, a pandemia mexeu com a profissão, com a atividade ou não? com Viu alguma certeza. coisa? Com certeza, sim, sabe? Porque eu acredito assim que em todas, né, profissões a gente já tem aprendido, né, a trabalhar, né, de maneira, né, mais assim, no home office, por exemplo, nós começamos a trabalhar no home office. Então, o engenheiro mecânico, ele, né, se você trabalhar tanto na indústria, no gestor, quanto na acadêmico, você tem contato com pessoas, né? Muito contato com pessoas, você tem gestão, você trabalha, o engenheiro faz uma reunião a cada semana, a cada 15 dias, então mudou muito, né? Esse formato de trabalho, esse formato, e eu acredito assim também em relação a procura de trabalho, né, em relação aos engenheiros, né? Eu vi muito na formação acadêmica, eu vi muitos acadêmicos fazendo aquelas máscaras que são toda de plástico, né? Nas faculdades, várias faculdades aqui do Maranhão eu vi para fazer doação com máquina de impressora 3D. Então, assim, você já vai ter, né, um outro, né, segmento que até março você não tinha isso. A gente tinha as máquinas 3D na faculdade, mas fazia apresentações para os alunos, mas não tinha um serviço realmente que pudesse ser levado à comunidade, né? E aí hoje em dia você tem, inclusive, várias empresas trabalham, compram, né, de outras empresas que utilizam isso. Então, a máquina 3D, né, que a gente chama de a máquina de impressão 3D, você tem que trabalhar, tem que saber de quê? De programação. Então já mudou, você já não entende só, né, do sistema mecânico, você tem que aprender também o software, né? Então a gente também entende que a competência em relação à gestão, em ser gestão de pessoas, né, de modo remoto, que já é diferente, né? Então, teve uma mudança muito grande, eu acredito assim, que não volta mais, né? A gente Uhum. vai ter, e é uma ampliação, né, que acontece, que não vai ter um retorno, não. Sempre a gente vai ter o reflexo da pandemia, né, de melhora, né, para adaptação, né, do trabalho do engenheiro mecânico vai ser fundamental. Certo. Certo, professor. A gente está indo já para a retinha final aqui, nossa, né? No instante, nesse bate-papo, né? Geralmente, quando dá assim uns 50 minutos de live, né? Eu já vou sinalizando, porque a gente daqui a pouco ele cai e a gente É. termina deixando alguma informação ou Uhum. alguma, vamos dizer assim, mensagem importante. Que mensagem a senhora daria para quem está iniciando a carreira? O que a senhora diria como uma mensagem positiva aí, né, para um engenheiro mecânico? Olha, para quem quer ainda fazer a faculdade, que ainda não iniciou a faculdade, o que eu tenho a dizer é que se envolva muito, muito. Se envolver não é só você fazer as disciplinas, passar nas disciplinas, não, se envolva nos projetos. Fale com os professores que têm algum projeto de pesquisa para se envolver. Faça os cursos extras, né? Você tem uma possibilidade de viajar para fazer um curso em uma outra cidade, faça.
vá para congressos para você aprender com outros profissionais. Então, não fique só na cadeira esperando terminar o curso. Para as pessoas que já estão terminando o curso de engenharia mecânica, né, o que eu considero hoje é que também busque esse aperfeiçoamento, né? Todas as pessoas que buscaram aperfeiçoamento, que buscaram estar com base, né, o seu currículo com base na necessidade atual, não estão fora do mercado do trabalho. Eu não acredito que existe dificuldade? Existe sim, né? Existe sim uma dificuldade, né? Qualquer profissão, mas se você tiver uma boa oportunidade, ou você estiver bem preparado, quando você tiver a oportunidade, você é encaixado naquele local bem ali. Então, nunca deixe de estar buscando, de estar trabalhando, e querer saber qual é o que você quer, qual é a área. Você quer a área da indústria? Se especialize na indústria. No ramo que você quer fazer, no ramo que você quer, né, trabalhar na indústria. Se você quer o setor público, estude para concurso, visualize um concurso, estude para aquele concurso. O setor acadêmico, procure mestrados, doutorados, concurso para professores, oportunidades em faculdades para professores. Se você também quer um gestor, também procure essa área, mas às vezes o que a gente faz é atira para todos os lados, né? Se vier concurso tá bom, se vier indústria tá bom. Não, você tem que saber aonde você quer ser inserido, porque em engenharia mecânica você tem vários ramos. Não tem um ramo, eu sou engenheiro mecânico. Sim, mas em que área que você está inserido? Em que viés você foi? Então, você tem que estar inserido e não tem dificuldade nenhuma. Engenharia mecânica é uma profissão linda, né? Que nós estamos envolvidos em todas as partes, todas, na fabricação da panela, professora. Nós estamos... Eita, da panela, né? Também? Eita, eu não tinha pensado nisso, não. A estampagem é o processo de fabricação. Ou pode ser por fundição também, que é um processo de fabricação que nós engenheiros mecânicos somos especialistas nos processos de fabricação, desde a fabricação da panela, até os projetos, né, os projetos de aeronáutica, né, de grandes aviões, foguete. Então nós estamos em tudo, todo lugar tem um engenheiro mecânico. Perfeito. Então, gente, quem tem interesse, quem gosta, já viu, já desde o primeiro, né, dos primeiros anos da sua vida, no ensino médio, gosta de estudar a parte exata, é uma área que tem um leque enorme, né? A gente viu aqui, ó, desde uma panela até um foguete tem engenheiro mecânico envolvido. Então, olha só o leque que você tem para trabalhar. Né? A gente falou aqui, ó, da parte de transporte, da parte, né, de ar-condicionado, de celular. Então, em todas as áreas tem uma oportunidade para engenheiro mecânico. E independente de ser homem ou mulher, tem espaço para todo mundo. Então, quem tem interesse nessa área é só mergulhar, né, e estudar, se dedicar e fazer cada vez mais curso, buscar informação e ser um diferencial no mercado. Bem, gente, a gente está na nossa retinha final. Eu venho aqui, ó, agradecer muito a professora Michele, que assim que eu chamei, ela prontamente aceitou o desafio, né, de vir aqui na live todas as quinta-feiras. Nós estamos sempre com profissionais das diversas áreas para justamente ajudar a pessoa a conhecer o que cada profissional faz e até tomar uma decisão, qual a área que você quer atuar, ou se você está dentro de uma área, está insatisfeito e pensa, pode ser uma oportunidade de aprender essa nova profissão. A próxima quinta-feira eu vou trazer aqui a professora Josemarie, que ela é uma psicóloga. Nós vamos falar aqui sobre psicologia clínica e hospitalar. Então, na próxima quinta,
compareçam aqui para escutar o que um psicólogo clínico e hospitalar ele faz, né, dentro do mercado, certo, gente? Muito obrigada e até uma próxima vez, viu, professora? Tchau e agradeço a todos que estiveram Obrigada. Tchau, tchau. aqui. Boa noite. Obrigada a Tchau, todos. Um tchau. abraço. Um Forte abraço. abraço.